Senhor, nós agradecemos porque nós trouxemos à tua casa o dízimos e ofertas como está escrito lá em Malaquias. Nós queremos agradecer por isso, porque tu nos dá essa oportunidade de trabalharmos, Senhor Deus, na tua obra, através daquilo que tu nos tem dado. Senhor, agora pedimos a bênção, Senhor, especial neste momento, sobre a vida do teu servo, Senhor, que trará a palavra vindo de ti aos nossos corações, neste dia em que nós falamos sobre música, um veículo usado, um instrumento usado para alcançar vidas, para poder impactar vidas, para poder ser usado como arma também para alcançar essas vidas. Nós te agradecemos pela vida dele, que vem abençoar e falar aos nossos corações nesta hora, no nome do seu Filho, assim pedimos. Amém. Obrigado, irmão Dalton. Bem, irmãos, é motivo de muita alegria poder ter esse privilégio de estar aqui nessa tribuna santa. Obrigado, pastor. Nesta tribuna, e tendo o privilégio assim de falar sobre coisas tão maravilhosas que vai de encontro às nossas necessidades. E eu fiquei muito feliz com todo o culto, né? E começo a dizer para os irmãos, né? Aquele que não veio hoje de manhã, perdeu, né? Perdeu. Nós tivemos uma escola dominical maravilhosa, como temos tido, e também um culto abençoado, né? Tivemos aqui um irmão tocando trombone de vara, né? E eu gostei muito da palavra no finalzinho do irmão, né? E aquilo nos edificou muito, né? Eu dei até os parabéns para o nosso pastor, né? Que é um ótimo professor, né? Não só músico também, mas e pastor, né? Mas também um ótimo professor. Que Deus esteja abençoando assim a Primeira Igreja Batista da Estrada da Água Branca, aonde eu tenho o privilégio também de pertencer. E eu fiquei muito feliz com o irmão Átila. Cadê ele? Ah, ele está ali, né? Quando ele entoou esta música, né? Que a minha vida seja um louvor a ti. Deus te abençoe, Átila, pela escolha, né? Quando nós estávamos buscando uma reflexão para essa noite, nós estávamos também pensando na letra desta música, né? Lá do Renascer Praise. Confere? Renascer Praise, né? E nós podemos observar que a nossa vida precisa de ser um louvor ao Senhor. Certa vez alguém entrevistando o Paulo César, do Grupo Logos, eu acredito que todos que estão aqui conhecem o Paulo César do Grupo Logos, e perguntaram ele o que é o louvor, né? O que é isso, né? E ele falou que louvar a Deus é elogiar ao Senhor diante de todos, né? Ele é um poeta, né, em suas composições, e é maravilhoso isso. E muito melhor ainda quando nós passamos a sermos um verdadeiro louvor ao Senhor. A nossa vida, o nosso ser algo que enaltece o nome de Deus. Existe, quando se fala em louvor, quando se fala em música, nós nos lembramos do reino de Deus, né? Um reino maravilhoso, né? Reino vindouro que nós já podemos sentir, né? Esse reino entre nós, né? Aonde o rei é Jesus, né? E existe uma palavra que define, né, o reino de Deus, que é no grego basileia, né? Basileia significa reino sem súditos,
Um reino de alegria, um reino prazeroso, onde todos aqueles que vivem com Deus, onde todos aqueles que vivem a música em sua vida, em seu coração, a sua vida é um louvor para Deus, tem o privilégio de pertencer a esse reino, onde não existe súditos, mas existe um reino de irmandade, um reino de amor, aonde o rei se assenta à mesa com os seus irmãos. E é maravilhoso pensarmos dessa forma. Quando o irmão veio aqui na frente, declamou, né? E no finalzinho ele ainda colocou dentro da poesia, né? Dizendo que ele está estudando, né? O teclado. Isso é maravilhoso. No reino de Deus não existe separação. Nós estamos iniciando o ano, estaremos iniciando o ano de 2024 e a igreja, né, precisa de ser, a cada momento, uma extensão do reino de Deus, onde todos têm o privilégio de fazer a obra. Não existe idade, né? É do mais novo ao mais velho. Né? Para tanto, todos nós somos renovados a cada dia. Pastor aqui, 60 anos, se sente um rapaz ainda, né? Porque o Senhor é quem nos renova a cada dia, né? E nós precisamos de viver isso, né? Nada de, eu fazia isso no passado, na Igreja Batista da Água Branca, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você precisa a cada dia ter o privilégio de fazer. Viver em oração. Quando não der para caminhar, para evangelizar, né? Quando não der para sair para evangelizar, vem e ore por aqueles que estão saindo para evangelizar. Conta-se uma história de uma pessoa que fazia evangelismo, uma história de um missionário que quando ele estava no púlpito de sua igreja, eu não me lembro o nome, né, desse missionário, mas é bem antigo isso, né? O pastor deve se lembrar o nome. E o púlpito de sua igreja era colocado como se fosse tivesse um porão por baixo, né? Aqui nós temos o batistério, né? E nessa igreja tinha um porão debaixo do púlpito. E quando ele estava pregando, sentindo o poder de Deus de uma forma tremenda, né? Ele estava ali firme. E quando ele sentia que tinha algo difícil no momento do culto, ele batia o pé e embaixo tinha irmãos, né? Intercedendo a Deus pelo pregador, por ele, né? E quando nós estamos sentindo que as nossas forças estão esgotando para caminhar, agora nós podemos exercer também o ministério da oração, né? Orarmos por aqueles que estão indo, né? Aqui no ano de 2024, eu acredito que essa igreja estará trabalhando de uma forma bem efetiva com evangelização. E toda a igreja é necessário que esteja levando esse trabalho a sério, né? É tão bom nós vermos a obra de Deus crescer, ser uma obra crescente, mas, para tanto, cada um precisa de fazer a sua parte, né? E que você possa estar pensando nesse reino, né? Nesse reino que hoje nós já estamos vivendo ele, que é o reino de Deus, onde todos têm a oportunidade de trabalhar. Nós estaremos lendo nesse momento 1 Samuel, peço desculpas aos irmãos, que eu fiz bagunça aqui, né? 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao 23. Serão alguns versículos que estarão assim nos norteando. Eu acredito que o irmão conseguiu colocar lá no Data Show. 1 Samuel, está ali. 1 Samuel, capítulo capítulo 16, de 14 a 23.
Eu estarei lendo o primeiro versículo e sucessivamente, os irmãos. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Então Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Que Deus assim possa nos abençoar. Nós te agradecemos, ó grandioso Deus, pela leitura da sua palavra. Te pedimos, ó Deus, que nesse momento tu estejas falando, ó Deus, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, em quem oramos. Amém. Portanto, irmãos, estamos diante de um texto que é muito bonito e sugestivo para esse momento. E nós podemos ver, eu pude observar algumas vertentes no decorrer desse texto que nos chamou muito a atenção. As características de Davi, né? As características de Davi neste pequeno texto que acabamos de ler. Ele era bom músico. Não foi isso que nós lemos lá no versículo 18? Ele era um bom músico. No trabalho de Deus é necessário que nós possamos a cada dia vir a nos aprimorarmos, buscar melhorar mais e mais. Antigamente, diante da simplicidade das pessoas, as pessoas quando iam fazer alguma coisa na igreja, que falavam, não, mas para Deus está muito bom. Não é dessa forma. Né? Para Deus tem que ser o melhor que nós possamos assim dar. Né? E aqui nós podemos observar que aqueles empregados ali, aqueles súditos do rei Saul, né, coloca Davi como um bom músico, né? Um bom músico. Então nós queremos dizer para a equipe de louvor, para os músicos dessa igreja, a cada dia, que para Deus, ainda que aparentemente você esteja bom, mas é necessário que você possa melhorar cada vez mais. Se a sua vida é uma vida como um louvor a Deus, você precisa de melhorar cada vez mais a sua vida no altar do Senhor. Porque para Deus é pouco ainda aquilo que nós achamos que é muito, que nós venhamos fazer que seja muito. Portanto, Davi era um bom músico. Ele era valente,
e um bom soldado. O soldado de Cristo precisa de ser valente, não pode ser covarde, né? Precisamos de estarmos sempre prontos para a batalha. A nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos de estarmos a cada dia vivendo o Evangelho como soldados de Cristo. Davi também falava bem, né? E ele era de boa aparência. Talvez você, que nem eu, se ache que você não tem uma aparência, como eu, né? Mas, diante dessas características, né, você precisa, né, de procurar se aplicar cada vez mais e mais para que você possa ser bênção diante de Deus. E no finalzinho aí do versículo 18, uma das coisas que todos nós precisamos de estarmos inseridos, que é, e o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Davi. O Senhor precisa de estar conosco a cada dia de nossa vida. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as lutas, mas nós precisamos de estarmos a cada dia envolvidos com a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus é imprescindível para que possamos sermos bons naquilo que devemos ser na obra de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, que foi o texto que nós acabamos de ler, também está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Está escrito: tudo o que você tem de fazer, faça o melhor, porque tudo que você tem de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, e nem conhecimento, e nem sabedoria. Portanto, queridos irmãos, em Eclesiastes está ali os irmãos lá conseguiram colocar, a irmã conseguiu colocar, né? Portanto, tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos de fazer da melhor maneira possível, porque para onde nós iremos ir, lá não há conhecimento, não há nada. E é o maior privilégio que temos é trabalhar para Deus. Vamos deixar esse costume de falar assim, isso daí não é para mim, isso aí é para o irmão Dalton, né? Isso aí não é para mim, isso aí é para o pastor César, isso aí é para o pastor Joani, é para a irmã Fátima, né? Isso é para todos nós, né? Na obra de Deus, cada um tem um talento para ser exercido, cada um tem algo para fazer para a edificação da igreja de Cristo. Cada um de nós, se cada um de nós trabalharmos da melhor maneira possível, né, com certeza essa igreja ficará pequena diante das pessoas que estarão aceitando Jesus e chegando até aqui. Igreja não se cresce com metodologia, igreja se cresce através do poder de Deus, que nós vemos lá na igreja primitiva. A cada dia que ia acontecendo todo aquele movimento na igreja, os que iam se salvando, né? E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Portanto, o crescimento verdadeiro é dado pelo Senhor, mas para tanto precisamos de estarmos fazendo o seu trabalho, né? Com alegria, né? Com felicidade, né? Com animação, né? Ainda que venham as dificuldades, mas nós precisamos de estarmos a cada dia, né, prontos para fazermos a boa obra. No versículo 19, né, nós podemos também extrair algo muito bom para as nossas vidas. A profissão de Davi, né, a mais humilde da época.
Quantas pessoas que às vezes ficam escondidas, às vezes lá no finalzinho, né, na última cadeira, tem vergonha quando ganha alguma coisa para fazer na igreja, recebe alguma coisa, eu não posso fazer não, porque eu sou um simples trabalhador, eu sou uma empregada doméstica, eu sou um simples ajudante de pedreiro, né? Eu não tenho condição, eu não tenho sabedoria, né? E nós vemos aqui que o grande rei Davi, né, diante desse texto que nós estamos estudando aqui, quem fez menção que ele era tomador de conta das ovelhas era o próprio Saul, né? Nós vemos lá no versículo 19, né? E nós vemos então que era uma profissão humilde. Precisamos de exercer a humildade na casa de Deus, né? E aquele que é humilde, ele não diz que ele é humilde. Se eu perguntar aqui, quem aqui é humilde? E se alguém levantar a mão, ficarei muito triste, pastor, né? Porque aquele que é humilde, ele, na verdade, ele coloca a sua vida diante de Deus. Ele não precisa de bater no peito que ele é humilde, né? Então, eu não vou perguntar, né? Eu creio que também ninguém vai dizer aqui que é humilde. Ele era um tomador de conta das ovelhas de seu pai. Deus quer te usar independente da sua vida profissional. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Eu digo isso para os irmãos que, como missionário, andando por Minas Gerais, nós chegamos a ver muito isso, né? Aquelas pessoas, às vezes, que tinham um trabalho de reciclagem, né? Chegavam, às vezes, no ambiente de culto, com vergonha, né? Ficavam acanhadas, né? E no reino de Deus é um local para todos. Não existe o melhor, não existe o maior, mas todos são iguais, né? Porque o rei é maravilhoso. Aqui nessa noite, se alguém aqui ainda não teve, né, uma experiência maior com o rei Jesus, faça, busque essa experiência, busca, mas busca no Senhor, né? Não busca através da vida de alguém, mas busque direto no Senhor, né? Através de uma vida de oração, e com certeza você irá se surpreender, porque Deus é grandioso para aqueles que o buscam. E nós vemos já no versículo 23, né, a missão de Davi, no texto que nós acabamos de ler, no versículo 23, que nós poderíamos falar para os irmãos. O pastor começou a dizer aqui hoje, né, agora de noite, né, no versículo 23, quando um instrumento se transforma em uma arma. Estou dizendo isso para o jovem, não para o jovem, para todos os irmãos. Não é para o jovem que toca esse contrabaixo aqui, pegar esse contrabaixo e bater em ninguém, não, né? É extrair o melhor nas cordas daquele contrabaixo. É extrair o melhor nas cordas desse piano. É extrair o melhor nesse teclado. Uma mensagem que vai de encontro à vida daquele que necessita de Jesus. Uma mensagem edificante que vai levar as pessoas a pensarem. Uma mensagem edificante que vai levar aquelas pessoas a deixar o marasmo, a deixar muitas das vezes, não, hoje eu quero ir para a igreja, não quero assistir o culto online não, porque eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Olha, eu nunca fui não, irmão Dalton, assistir, né, uma torcida de futebol no Maracanã. Eu nunca fui não, nunca foi meu forte isso. Mas deve ser muito diferente assistir uma partida de futebol ao vivo de assistir pela televisão, né? Pela televisão está distante, né? Assistindo ao vivo a gente está pertinho, né? E quando nós participamos do culto na casa do Senhor, é mais contagiante, é maravilhoso. Nós podemos sentir o calor, a esfera da presença de Deus. É claro que a pessoa pode sentir em sua casa também. Mas grandes coisas acontecem na casa de Deus. Pregando aqui uma vez, né, eu falei sobre Isaías, né, que eu gosto muito de ler as profecias de Isaías, né, o profeta maior, né? E Isaías, quando foi chamado, ele estava onde? Ele estava em casa assistindo culto online? Ele estava no templo. É no templo que acontecem grandes coisas.
É no templo que nós podemos sentir a presença de Deus de uma forma, através de nosso irmão. Quando o irmão cantou aqui, né, a música, né, que a minha vida seja um louvor a ti, né, o Espírito Santo de Deus pode testificar a mim, é isso que eu quero que você faça. Ainda que eu estava relutando com esse texto, esse pequeno texto, mas aquilo, quando Deus manda que nós venhamos fazer algo, nós não devemos lutar. E no templo acontecem grandes coisas. Não deixe de ter essa alegria de estar na casa do Senhor. O salmista já diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, todas as vezes que Saul, né, era atormentado por aquele espírito, né, Davi pegava a sua harpa e começava a dedilhar, né, a tocar aquela música, né, maravilhosa, aquela música que vinha de Deus, né, e quando chegava, né, ali nos ouvidos de Saul, aquele espírito não suportava e saía, e Saul ficava aliviado, ficava bem. E nós precisamos de sermos instrumento nas mãos de Deus. Instrumento através da nossa voz, através da nossa fala, através das nossas orações. Para tanto, nós precisamos de conviver com o Deus da palavra a cada dia. Para tanto, nós precisamos de estudarmos, nos empenharmos a cada dia, para que possamos ter uma vida digna diante de Deus, para que possamos ser, de fato, instrumento usado em suas mãos. Antigamente nós cantávamos um cântico, né, que dizia, quero sempre ser em suas mãos, um instrumento de valor. E nós precisamos, a cada dia, de sermos nas mãos do Senhor, um instrumento de valor, que revela o seu poder e o seu infinito amor. Que possamos, irmãos, estarmos meditando nesta palavra, né? Que possamos estarmos buscando essas mesmas características que teve Davi, né? Característica de humildade. Ele já tinha sido ungido como rei, né? Ele já era rei, né? Teve aquela situação da aparência, né? Quando Jessé, né, trouxe os seus filhos para se aproximar daquele homem de Deus, de Samuel, nós podemos observar que Jessé trouxe todos os filhos, 7 filhos, né? Mas Davi estava lá no campo, né? E Samuel falou, nós nos assentaremos somente quando Davi estiver aqui. E Davi não se envaideceu. Davi foi convidado pelo rei e foi até lá para ser usado por Deus. No momento mais difícil da vida daquele homem, Davi tocava a sua harpa e assim aquele homem era aliviado. Que possamos ter sempre essa característica, a característica de ter uma vida como louvor ao Senhor. Dentro de nós tem um instrumento maravilhoso, que é o coração. Eu estava vendo um estudo sobre o coração, né? Nós, quando chegamos em um local que o som é mais alto, a música é mais alta, nós podemos sentir em nosso peito, o nosso coração palpitando mais forte. E Deus, né, Ele criou o homem para quê? Para o louvor da sua glória. Deus habita no meio dos louvores, já diz o salmista, e nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Você é especial para Deus, não importa a idade que você tem, não importa a sua posição social, não importa a profissão que você tem, importa que você se entregue a cada dia nas mãos do grande Eu Sou, e com certeza, grandes coisas Ele fará em sua vida, e grandes coisas acontecerão nesse lugar. Grandes coisas acontecerão nesse lugar, a partir que esta igreja se dispor
a fazer a obra de Deus com alegria, com vontade, com entusiasmo, mas para tanto, cada um individualmente, colocando a sua vida no altar de Deus. Vamos orar nesse momento? Nós te damos graças, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu reino, ó Deus. Que um dia, ó Deus, estaremos contigo, ó Deus, na glória, aonde, ó Deus, será um reino sem súditos, aonde, ó Deus, todos somos irmãos e estaremos, ó Deus, contigo, Senhor, à mesa, naquele grande banquete. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito na vida dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu há de fazer. Que possamos juntos, ó Deus, estarmos buscando a Sua presença com afinco, ó Deus, para que possamos ver, Senhor, grandes coisas acontecer nesse lugar. Que possamos não somente sermos testemunhas, mas que possamos ser participantes, ó Deus, deste grande momento, ó Deus. Que a nossa vida possa ser, Senhor, um instrumento, ó Deus, valoroso nas Suas santas mãos. Que através, ó Deus, do pulsar, Senhor, dos nossos corações, possamos ter palavras, Senhor, e palavras que levem, Senhor, a pessoas entender que Jesus é aquele que dá a vida verdadeira, que dá a alegria eterna, que traz a alegria eterna. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito na vida de cada músico dessa igreja, pela vida do Seu servo pastor, ó Deus, pela responsabilidade que ele tem, Senhor, contigo, ó Deus, de estar, Senhor, levando essa igreja, ó Deus, para, Senhor, fazer o Seu trabalho, ó Deus. Muito obrigado pela sabedoria que Tu tem dado ao Seu servo, e também, Senhor, ele é músico, Senhor, e tem, Senhor, abençoado essa igreja através do talento que ele tem. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Dalto, Senhor, cada componente, ó Deus, dessa equipe de louvor, cada irmão solista, aqueles que fazem dueto, ó Deus, os solistas da igreja, o coral. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor, do mais velho ao mais novo, ó Deus, todos são relevantes, Senhor, nesta casa, todos são relevantes, Senhor, no Seu reino, por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus. Que esses instrumentos, ó Deus, quando for ser tocado, Senhor, sempre possa estar, Senhor, como a harpa de Davi, ó Deus, levando uma mensagem para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão agoniados, ó Deus, para aqueles que estão nas trevas, ó Deus. Que no início, Senhor, de 2024, ó Deus, que todos dessa igreja, na totalidade, Senhor, todos possam, Senhor, ter um espírito voluntário, ó Deus, o desejo de fazer o Seu trabalho, o desejo de conhecer mais, o desejo de estudar a Sua palavra, o desejo, ó Deus, de ser assíduo, Senhor, nesta casa a cada dia, ó Deus, para que possamos ver, Senhor, a Sua glória, ó Deus. Esse mundo está caminhando a cada dia, ó Deus, para o pior, Senhor, mas nós sabemos que temos um Deus que está no controle de tudo e pode todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós cremos em Ti e colocamos as nossas vidas no Seu altar. Agora, ó Deus, fica conosco, é o que Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus em quem oramos. Amém. Pastor. Mensagem desafiadora, pastor Isaías, obrigado. E nós vamos cantar um cântico, e é um cântico de desafio, que o cântico fala, usa-me, aquele salmo que fala,